outro caso aqui. Em 2023, nós falamos do desaparecimento de Isabela Santos. Isso aconteceu em Betim. E também do assassinato de Neylon Vitor, que aconteceu em Belo Horizonte. Os dois tinham 25 anos. A polícia acredita que foram mortos em uma emboscada planejada por criminosos ligados ao tráfico de drogas. O Neylon, essa é uma imagem que a gente está resgatando da época, ele sai aí, veja só, ele está atendendo a uma ligação e nesse momento ele pensava que quem estava do outro lado da ligação, né, da linha, seria a Isabela. Mas na verdade eram os criminosos querendo saber onde exatamente ele estava, para quê? Para que pudessem chegar ao local e cometer o crime. E aí está a execução. Descem do veículo, abrem fogo, para ter a certeza de que a vítima não teria nenhuma chance, voltam e descarregam as duas armas, porque os dois atiraram muitas vezes. Esse caso aconteceu no Novo Glória, na região noroeste da capital. Agora veja só, a Isabela, ela tinha sido sequestrada na frente dos dois filhos em Betim. E o corpo nunca foi encontrado. Mas hoje, uma pessoa foi condenada exatamente pela morte dessa jovem. É o que você vai ver na reportagem do Gabriel Rodrigues. Dois crimes extremamente violentos e correlacionados. Isabela Santos Bacelar, de 25 anos, e Neylor Vitor, de 24, teriam sido mortos em decorrência de disputas pelo tráfico de drogas. As mortes aconteceram em dias e cidades diferentes. Um dos suspeitos, Vitor Lúcio Lomar Mendes, de 24 anos, acaba de ser condenado a 26 anos e 9 meses de reclusão pela morte de Isabela. A promotora responsável pelo caso relembra como o crime teve início. No dia 2 de novembro de 2023, a Isabela foi colocada à força dentro de um veículo e depois ela desapareceu. A última vez que tiveram notícia da Isabela foi nesse momento. E depois disso, ficamos sabendo, por meio das investigações, que eles tinham sequestrado a Isabela justamente porque eles precisavam ter um contato de um suposto traficante que estava residindo em Belo Horizonte e que tinha essa relação mais íntima com a Isabela. A vítima em questão era o Neylon. Existe, informações de que o Neylon, junto com outro traficante aqui de Betim, estariam querendo tomar uma biqueira no bairro Alterosas 2, que foi onde a Isabela foi sequestrada. A execução do rapaz aconteceu em Belo Horizonte. Estas imagens mostram o momento exato do crime. Neylon estava na rua onde fica a pensão em que ele morava, no bairro Novo Glória, na região noroeste de BH. Ele parecia procurar alguém. Andou e voltou para a porta da pensão. A polícia disse que ele havia falado com alguma pessoa ao telefone minutos antes. Seriam os criminosos se passando por Isabela. Acreditando ser a amiga, ele enviou o endereço e ficou aguardando por ela. Um carro já chegou atirando. Foram 21 disparos. Neylon levou 6 tiros no peito, nas costas e na mão. Ele chegou ao quarto onde vivia e morreu no local. Os autores, eles se dirigiram até o bairro Novo Glória, em Belo Horizonte, que era o local de residência do Neylon. Executaram o Neylon naquela madrugada do dia 3 de novembro de 2023, retornaram a Betim, foram até o local onde a Isabela foi mantida em cativeiro, pegaram a Isabela e foi o momento em que ceifaram a vida da Isabela e até o momento não encontramos o corpo e nem os restos mortais da Isabela. Durante muito tempo, a jovem foi considerada desaparecida. Chegou em casa, tomou um banho, deu um banho nos meus netos, recebeu um telefonema de uma suposta amiga. E ela pegou e foi para a casa dessa suposta amiga dela. Não voltou para casa nesse dia. Com certeza, minha filha nunca faria isso de livre e espontânea vontade, de deixar os meus netos, não. Por mais que ela estava passando por momentos de dificuldade, criando os 2 filhos sozinha, ela jamais faria isso, não faz parte da personalidade dela. A polícia e a justiça não têm dúvidas da morte de Isabela, mas sem a localização do corpo, o trabalho do Tribunal do Júri foi ainda mais complexo. A comprovação da materialidade do homicídio nesses casos, ela é extremamente complexa. Mas por que foi possível a condenação e comprovar a materialidade e a autoria? Porque, apesar de não termos esse laudo, esse exame de corpo de delito, a necropsia,
foi possível por meio de testemunhas que indicaram concretamente que não havia nenhuma dúvida a respeito da morte da Isabela. Ainda segundo o Ministério Público, outras pessoas suspeitas de participação nos crimes devem ir a julgamento, tanto aqui em Betim quanto em Belo Horizonte. Com relação ao crime de Betim, ainda faltam pelo menos mais 3 pessoas adultas a serem julgadas e mais o adolescente. Com relação ao crime de Belo Horizonte, também da mesma forma, são os adultos e o adolescente que estão envolvidos e lá ainda não houve nenhum primeiro julgamento. Então, com relação ao crime de Belo Horizonte, nenhuma das pessoas ainda foi condenada, só foram denunciadas. Vitor, o único condenado até agora, teve a pena aumentada pela motivação e a forma como o crime aconteceu. Tivemos 3 qualificadoras, que foi justamente um motivo torpe, porque o crime foi praticado em virtude de disputa por ponto de tráfico de droga. Foi porque também a Isabela não teve chance nenhuma de defesa, então foi o recurso que dificultou a defesa da vítima. E também porque a Isabela foi morta posteriormente ao Neylon para assegurar a execução de um crime que teria acontecido em Belo Horizonte, porque ela era a pessoa que sabia de toda a história. Então, ela foi morta para assegurar a execução daquele crime. E, além disso, também tivemos, além do homicídio, o crime de ocultação de cadáver, porque o corpo da Isabela não foi encontrado até o presente momento.